americano nessa primeira visita dele ao Brasil. A Raquel embarcou nos mesmos voos que levaram Antony Blinken dos Estados Unidos para Brasília e depois de Brasília para o Rio de Janeiro. E aí está ela, ao vivo, portanto, do Rio. Raquel Krahenbuhl, bem-vinda, boa tarde, um prazer ter você aqui. Traz para a gente então as informações que você apurou sobre os bastidores desse encontro de Antony Blinken com o presidente Lula. Oi, Trali, boa tarde a você, a todos. Trali, olha, é muito interessante a gente perceber como mudou o tom lá de sexta-feira para agora, depois dos comentários do presidente Lula, falando de genocídio em Gaza e comparando a guerra a um holocausto. As autoridades antes diziam que o ponto de vista dele era crítico para essa questão, mas agora eles dizem que não ajuda os esforços de Lula de tentar mediar a paz, sendo que ele não tem relações, né? Está aí, não está falando com um dos lados. A gente conversou com autoridades do voo de Brasília aqui para o Rio de Janeiro, autoridades americanas, altas autoridades do Departamento de Estado, e uma delas me disse o seguinte, que o secretário Antony Blinken levantou sim a questão de Gaza, que ele disse que os Estados Unidos não concordam com esses comentários. Eu conversei com uma fonte do Palácio do Planalto que me disse que Blinken começou a intervenção dele sobre Gaza falando justamente contando a história dele, pessoal, do padrasto dele, que foi sobrevivente do Holocausto, e daí disse que não concordam com essa declaração de genocídio. Perguntei qual foi o tom, a autoridade americana me disse que o tom foi muito franco da conversa. As duas autoridades de Brasil e Estados Unidos também me disseram que os dois lados compartilham o objetivo de acabar com a guerra imediatamente, mas que Blinken deixou claro que não é possível fazer isso tendo que o Hamas, esteja só se o Hamas não estiver mais ativo na região, e que, segundo uma fonte do Planalto, Lula repetiu o que ele vem dizendo, que não é possível deixar crianças e morrerem como estão morrendo de maneira sem precedentes ali em Gaza. Fonte americana disse que Lula realmente manteve as mesmas falas dele durante essa discussão. Agora, apesar dessas discordâncias, os dois lados disseram que a reunião foi muito boa. Era para durar 45 minutos, durou quase 2 horas, 1 hora e 50 minutos, e além das questões globais, eles conversaram também sobre o G20, que acontece aqui agora onde a gente está, e eles discutiram agendas que os dois presidentes, Lula e Biden, são muito alinhados, como governança, reforma da governança internacional, mudanças climáticas e também combate à pobreza. E falaram da importância também de defesa da democracia e de fortalecer a democracia na região, especialmente de promover eleições livres e justas ali na Venezuela. Foi um pedido que Blinken fez para Lula, e também Blinken também disse que elogiou os esforços de Lula no papel aí de reduzir a tensão entre Venezuela e Guiana. Para a gente encerrar agora, entregando a você, o Lula reforçou o convite de Biden para vir aqui, mas ele lembrou também que tem eleição esse ano nos Estados Unidos e que entende se for difícil. Depois a gente viu até porque eles falaram sobre eleição no começo ali dessa reunião, quando a imprensa chegou, eles estavam falando sobre isso. Trali. Muito bem, muito obrigado, Raquel Krahenbuhl. Obrigado aqui pela sua participação. Se sobrar um tempinho nessa sua agenda agitada, pega a ponte aérea, vem aqui a São Paulo visitar a equipe do JH. Você sabe que a gente gosta muito de você. Um ótimo trabalho para você aí no Rio. Tudo de bom. O encontro dos chefes da diplomacia do G20, grupo que reúne as principais economias do planeta, começou agora há pouco. É a primeira vez que o Brasil ocupa a presidência rotativa do fórum. Marina Araújo está lá e acompanha tudo ao vivo também. Marina, bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Trali, boa tarde a todos. Pois é, essa é a primeira reunião de chanceleres do G20 aqui no Brasil. E o encontro acontece justamente no momento de crise diplomática entre Brasil e Israel por conta das declarações do presidente Lula a respeito da ofensiva israelense em Gaza. A pauta das guerras estará muito presente aqui nesse encontro. Nós acompanhamos a chegada de diversas delegações aqui, inclusive a delegação russa, com o ministro de Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov. Agora, nesse momento, acontece a abertura dessa reunião do G20 dos chanceleres aqui na Marina
da Glória, com a fala do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, né? A gente acompanhou desde o início dessa fala, ele deu boas-vindas a todos, falou da necessidade de uma aliança global contra a fome e a pobreza, disse que vão discutir aqui o papel do G20 nas tensões internacionais e na busca pela paz, e ressaltou a importância desse fórum, onde países em posições opostas conseguem sentar juntos para conversar. Depois dessa declaração, então, a plenária continuará, né, a portas fechadas, né, sem o acesso da imprensa. Além do encontro dos chanceleres, também acontecem muitos grupos de trabalho aqui, que eles chamam de grupos de engajamento, com diversos temas durante esse evento e ao longo do ano, que são temas variados, como oceanos, cidades, liderança feminina, também juventude e negócios. Né? Amanhã os chefes da diplomacia voltam a se encontrar aqui na Marina da Glória. É um evento de grande porte e a cidade teve que se preparar. Vamos ver na reportagem. O esquema de segurança para o G20 já está montado. Homens do Exército, da Marinha, das polícias, Guarda Municipal e agentes de trânsito fazem parte da operação no Rio de Janeiro. Ruas de Copacabana e Botafogo, bairros da Zona Sul, estão interditadas e o estacionamento em algumas vias proibido. O trânsito sofreu alterações a pedido das forças de segurança por conta do deslocamento de diversas comitivas. Hoje cedo, policiais federais fizeram uma varredura na Marina da Glória, onde os chefes da diplomacia das maiores economias do mundo se encontram. A primeira reunião ministerial do G20 este ano, sob a presidência do Brasil. É uma das mais importantes agendas da diplomacia global. Este é o principal encontro antes da cúpula de chefes de Estado, marcada para novembro, também aqui no Rio. A reunião de chanceleres acontece em um momento de instabilidade geopolítica, com crises em diversas regiões do mundo. Entre os temas mais urgentes a serem discutidos aqui estão a situação no Oriente Médio e a ofensiva russa na Ucrânia. Essa é a primeira vez que o Brasil ocupa a presidência do G20. O Fórum de Cooperação Econômica Internacional reúne 19 países, além de 2 blocos econômicos, a União Europeia e a União Africana. Os temas que o Brasil pretende avançar são o combate às desigualdades, fome e pobreza, as mudanças climáticas e a reforma das instituições de governança global, incluindo a ONU, que, segundo o presidente Lula declarou, não tem força suficiente para evitar as guerras. A ampliação dos membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, criado depois da Segunda Guerra Mundial, é defendida por Lula há anos. O Planalto considera a presidência do G20 como estratégica para projetar o Brasil como uma liderança no sul global. O embaixador Maurício Lírio é o Sherpa do G20, quem coordena a maior parte do trabalho. Há um déficit de governança para enfrentar os desafios atuais. Desafios de vários tipos, não só desafios globais, como a questão da mudança do clima, mas o desafio básico de preservação da paz no sistema internacional. Então, esse tema, o tema da reforma da governança global, será o tema principal da sessão do dia 22 entre os chanceleres. Então, é também a ideia do Brasil de que reforma da governança global implica maior representatividade, maior inclusão dos países. Encerramos aqui o jornal.